Pai que não paga pensão, pode pegar o filho? Pois então, mesmo que aquele que paga alimentos esteja em atraso, isso não compromete o seu direito de visitas. Então sim, mesmo que esteja com a pensão em atraso, os direitos de visita daquele que não tem a guarda se mantêm. Ele pode sim pegar o filho para ficar no final de semana durante o seu final de semana de visita. Falei que vou me separar. Marido disse que não me dá o divórcio. Ele pode isso? Pois então, o divórcio ele depende única e exclusivamente da vontade de um dos agentes. Ou seja, quando um dos dois que está casado não quer mais permanecer casado, o divórcio é decretado. Então não existe essa possibilidade de juridicamente, né, ele se negar a dar o divórcio. Caso ele não queira e não faça um divórcio consensual, o juiz o decretará. Inventário é obrigatório sempre? Para todos aqueles falecidos que tinham bens em seu nome, a transferência para os seus herdeiros se dá mediante um inventário. Existem algumas poucas hipóteses em que o inventário é dispensado. Até então eu posso fazer um post aqui, levantar algumas, para não tomar muito tempo aqui no History, mas tem algumas hipóteses de alguns bens que podem ser levantados sem a necessidade do inventário. Inventário é responsabilidade do filho mais velho? Não existe essa figura de o principal responsável sempre vai ser tal herdeiro. Não, normalmente o que acontece? Quem fica como inventariante ou é a cônjuge sobrevivente, um dos cônjuges sobreviventes, ou um dos filhos, um dos herdeiros, né? Mas não necessariamente é o filho mais velho. Pode ser o mais apto a ser o herdeiro ou aquele que é escolhido pelos herdeiros como sendo o melhor para ser inventariante, é quem fica como inventariante. Posso ser preso se atrasar a pensão em quanto tempo? Bom, a execução, né, de pensão alimentícia com pedido de prisão pode ser feito se a pensão estiver atrasada a partir de um dia. Hoje não existe essa limitação, eu tenho que estar com 3 meses de atraso, com 1 mês de atraso. A pensão deveria ser paga no dia 10 de setembro e chegou hoje, já dia 17, ela ainda não está paga. Você está assim sujeito a que o advogado da outra parte ou a parte peça a execução com um pedido de prisão. Qual é o valor do imposto do inventário? Bom, o imposto que incide no inventário é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, né? Aqui em Santa Catarina, ele tem uma tabela progressiva. Começa em 1% para alguns valores, daí vai a 3, 5, 7 e a 8% em algumas características do herdeiro, né? Então ela vai de 1 a 8%. Quem paga o imposto do inventário? Bom, o imposto do inventário é pago pelos herdeiros, cada um sendo responsável pela sua cota à parte. Ou seja, dentro daquilo que você está recebendo de herança, é o valor que você vai pagar de TCMD. Se não fizer inventário, o que acontece? Bom, a não abertura do inventário dentro do prazo legal, que é de 60 dias, não invalida que você abra ele posteriormente. Você pode abrir o inventário depois. O problema é que a incidência de multa no valor que iria ser pago do imposto. Então o valor que por vezes poderia já ser grande, ele aumenta mais. Por quê? Porque há incidência de multa no valor do ITCMD. Pessoa que morre sem bens, mas tinha dívida, os filhos pagam a dívida? Bom, se a pessoa faleceu e não tinha bens, né, quem fica responsável, na verdade, por essas dívidas é o espólio. Como a pessoa não tinha espólio, ela não tinha dívidas, as dívidas não se transmitem para os herdeiros, né? No Brasil é vedada a herança de dívidas, então não, os herdeiros não herdam a dívida. Quem herda é o espólio, é vendido os bens que essa pessoa tinha. Nesse caso, se ela não tinha, não há o que se falar em herança de dívida.